Tibo, eu sou engenheiro da N Computing, e eu acho que poucos de vocês conhecem a N Computing. Alguém já ouviu falar da N Computing? Alguém já trabalhou com a N Computing aqui? Realmente é pouca gente. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a empresa, sobre o que a gente faz. A N Computing hoje é líder em virtualização de desktop no mundo. A N Computing é uma empresa norte-americana que está presente em 140 países. E no Brasil a gente tem uma parceria muito forte com a ADN, e trabalhamos já com a ADN há 4 anos. A ADN já deve ter colocado alguma coisa perto de 80 mil terminais no mercado, e é uma história de sucesso que está caminhando em 4 anos. Vamos falar um pouquinho sobre um conceito onde a gente trabalha, que é o de TCO e o de virtualização com Cloud Computing. Todos já ouviram falar sobre isso, mas vamos deixar um conceito um pouquinho mais claro. Vamos começar com o TCO. O que é o TCO? Alguém já trabalha com uma ferramenta assim para conseguir fazer uma proposta para o cliente, dizendo que benefício ele consegue usando um determinado produto? Acho que não, né? O conceito de TCO é um conceito muito simples. TCO é o custo total de propriedade. Quer dizer que é o quanto você gasta durante um determinado tempo de vida útil de um produto. Se a gente fizer uma analogia com um carro, o TCO de um carro não seria só o valor de compra desse carro, mas sim todos os encargos, todos os gastos, impostos, multas, o quanto você gasta para lavar o carro, o estacionamento, durante o tempo que você vai utilizar esse bem. Então, vida útil mais o quanto você gasta durante esse tempo inteiro é o tal de TCO de qualquer produto. Isso se reflete muito em informática, onde em informática a gente usa, além do custo do hardware, a aquisição do hardware, faz parte o custo do software, a funcionalidade, a arquitetura, o tempo de implementação desse hardware e desse software. Isso aqui normalmente é muito caro. O treinamento de usuário, manutenção e suporte, que faz parte de uma fatia muito expressiva no custo total de propriedade de um sistema de informática, e a arquitetura dos dados. Tendo todas aquelas variáveis, a gente começa a entender que a compra de um equipamento de informática é só uma parte do TCO. E normalmente uma parte muito pequena. Porque a parada de um sistema, o tempo que você gasta com manutenção e suporte, começa a ser muito mais caro. Obviamente, esses fatores aqui, eles mudam de empresa para empresa. Num banco, o tempo de parada é muito maior do que num pequeno comércio. Então, esse valor de tempo de parada, a aquisição, o custo de energia, instalação e manutenção, spare parts, depende de operação para operação. E cabe a nós entender qual a necessidade do cliente, em qual ponto desses aqui a gente vai dar mais atenção. Qual é a necessidade maior do cliente. A Gartner, que é um dos grandes institutos de pesquisa em desenvolvimento econômico no mundo, eles fizeram uma pesquisa, eles fazem essa pesquisa desde 1990. E eles entendem que, por ano, um único PC custa R$ 9.784, contra o preço de compra dele de R$ 1.956. Isso é uma fatia do TCO de um PC convencional por ano. E a N Computing bate muito forte nessa redução de TCO. Nesse ponto aqui, a gente tem contabilizado a manutenção dos PCs, a troca a manutenção dos PCs, o software, o tempo de implementação, o treinamento de usuário, todas as variáveis que formam o TCO de um PC durante os 3 anos de vida útil que ele tem. Esse é um ponto, o TCO. A gente bate muito forte em redução de TCO quando você trabalha com a solução N Computing. E agora, o foco do mercado nosso é onde a gente trabalha muito bem, que é na virtualização de Cloud Computing. Quem trabalha com Cloud Computing aqui hoje? Vocês não sabem, mas que todo mundo trabalha. Todo mundo aqui tem e-mail no Hotmail, não tem? No Yahoo, no Gmail. Isso é Cloud Computing. Vocês estão usando um serviço de armazenamento e processamento em um lugar do mundo. Quando a gente usa um servidor do Gmail, do Yahoo, do Hotmail, a gente está usando Cloud Computing. A gente está usando processamento e armazenamento em um lugar qualquer do mundo. A gente está trabalhando na nuvem. Não importa se eu estou trabalhando aqui hoje e acessando o meu e-mail do escritório ou de casa. Eu sempre vou estar trabalhando em nuvem. A gente, com a tecnologia N Computing, a gente migra para esse mundo de Cloud Computing de forma muito fácil. Qual que é a definição de virtualização?
Virtualização é o primeiro passo para a computação em nuvem. Virtualização é você utilizar em um mesmo hardware, independente, abstraindo as características de hardware, várias máquinas virtuais. Então você usa num único equipamento várias máquinas virtuais, e esse equipamento, dependendo da configuração dele, da disponibilidade que ele tem, você consegue colocar mais ou menos máquinas virtuais. Isso permite que a gente tenha a computação em nuvem, que tem uma definição super simples, que é a possibilidade de você usar armazenamento e memória em uma máquina em qualquer lugar do mundo. Bem simples, não é nada mais que isso. O pessoal comercial normalmente diz que cloud computing é terceirização de serviço de TI. É você pagar para alguém para que esse cara garanta processamento e armazenamento num data center, por exemplo. No Brasil, o pessoal da Local Web trabalha muito bem com isso. Eles vendem servidores virtuais e vocês não preocupam com isso. Isso sob demanda. Então, vocês acabam tirando aquela necessidade de ter várias máquinas dentro de um CPD, vários técnicos para tomar conta dessas máquinas, e passam esse serviço para uma empresa especializada que certamente vai te dar uma garantia e uma segurança muito maior do que você teria em casa. Na arquitetura computacional, a gente tem o computador, sistema operacional, aplicação. Isso é a arquitetura que a gente usa no notebook, PC, o que a gente tem hoje em casa. Quando a gente virtualiza, a gente tem o hardware, uma camada de virtualização e vários sistemas operacionais com aplicações. Cada ponto desses aqui, Desculpa. Opa, agora sim. Cada máquina dessas pode ter uma aplicação distinta. Essa primeira máquina, ela pode ser um banco de dados, por exemplo. Essa aqui, servidor de e-mail, servidor de arquivo, e todos trabalhando num único hardware. Isso maximiza o investimento em TI. O hardware que você usa, ele vai ser ocupado na sua totalidade. Você deixa de pagar dinheiro e utilizar uma única parte do hardware. Então, virtualizando, você consegue ter uma total utilização do hardware no ambiente de TI. Qual que é a aplicação da virtualização? A gente tem os clientes acessando um data center em qualquer lugar do mundo, e isso sendo controlado por alguns agentes. Ou seja, para tocar todos esses clientes, esse negócio aqui é complicado, hein? Para tocar todos esses clientes, o time de implementação, o time de suporte começa a ser menor. Porque eu vou colocar o pessoal de suporte para tomar conta dessa infraestrutura. E, normalmente, é uma quantidade muito menor de hardware para ser assistido. A economia de energia nesse tipo de solução é muito maior. Eu deixo de ter vários computadores ligados na tomada e tenho uma estrutura muito mais eficiente. Eu uso essa estrutura na sua totalidade. O que a gente tem de vantagem na virtualização? O que isso traz de legal para a gente? Primeiro, gerenciamento centralizado. Eu deixo de ter várias pessoas dando suporte em várias máquinas espalhadas numa instalação qualquer. A instalação é simplificada, eu monto um único CPD para todo mundo. A facilidade para a execução de backup. Eu evito de ter que criar backup para cada usuário. Eu evito o trabalho de ir na mesa do usuário e falar, você fez backup hoje? Você atualizou seu antivírus? Você está usando a versão correta do software? Você atualizou o atalho para acessar o RP de forma correta? Eu faço tudo isso de forma centralizada. O suporte e a manutenção são simplificados, porque na ponta eu não preciso de alguém técnico para dar suporte ao usuário, o suporte é sempre remoto. Eu tenho acesso controlado, eu garanto quem usa e quem não usa cada aplicação, independência do hardware. Eu não atualizo o parque de máquinas de uma operação de 3 em 3 anos. Eu ponho todo o foco em cima de servidores. Continuando com o mesmo sistema operacional, eu vou atualizando só servidores, eu coloco memória em servidor, eu coloco disco em servidores, não em cada estação de usuário. Eu consigo criar novos usuários, posições, eu consigo aumentar a operação da empresa em pouco tempo, em segundos, para falar a verdade. Basta eu criar o usuário. Eu não tenho que instalar software, máquina por máquina. Imaginem num call center, a implementação de um call center. Contratei mais 20 posições. São 20 PCs novos, com 20 instalações de software. Aqui não. São 20 usuários criados. Criação de usuário, em questão de segundos, a gente faz isso no Windows. A migração de desktop para um hardware novo, virtualizado, é transparente para o usuário. A compatibilidade com as aplicações chega a mais de 94%. E a economia de espaço físico para o cliente é enorme, porque na virtualização, a gente usa cada terminal atrás de um monitor.
E quais são os inconvenientes da virtualização de cloud computing? O que a gente não consegue hoje fazer, que é o que a tecnologia não nos permite fazer em virtualização em cloud computing? A gente não consegue ter jogos. E a gente não consegue usar um Photoshop, por exemplo, um CorelDRAW de um usuário mais avançado num sistema virtualizado. É praticamente impossível. Eu preciso de uma GPU gráfica muito interessante para fazer isso. Eu tenho algumas dificuldades no acesso direto ao hardware. Por exemplo, placa gráfica, que seria necessário para jogo, não funciona em sistemas virtualizados. E alguns dispositivos USBs também existem restrições pelos fabricantes dos drivers. O consumo de RAM, a gente consegue reduzir isso aqui, esse problema, muito fortemente, porque a gente coloca alguns gigabytes em servidores, de forma muito barata. E a gente tem que ter a necessidade de QoS, que é a qualidade de serviço para a comunicação entre a operação virtual e os servidores. Sem essa QoS, quando vocês acessassem o Hotmail, por exemplo, vocês teriam uma sensação ruim da tela sendo montada ponto a ponto. E execução de POC. Para cada uma das empresas, é necessário que a gente faça um teste para ver se todas as aplicações legadas, também são passíveis de trabalhar em nuvem. Agora vamos ver como é que a gente faz a virtualização e trabalha o cloud computing com o N-Computing. Qual que é a visão do N-Computing para a solução? Primeiro, a gente tem que ter um custo de aquisição reduzido. Isso tem que ser menor que um PC. A gente está começando a trabalhar, a gente começa em R$300 para o usuário, cada terminal. Começa a ser bem interessante, uma redução de mais de 50% na aquisição de terminal. Garante segurança de informação. As paradas de manutenção são mínimas, porque os terminais não têm peças móveis dentro deles.